Olá, você meu amigo, você minha amiga, você meu irmão de Ideal Espírita que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Os nossos agradecimentos pela sua companhia e pela ajuda que você tem nos proporcionado, prestigiando o nosso trabalho. Nós hoje vamos reproduzir um programa muito especial, o programa número 15, nos domínios da mediunidade. Mas antes de falarmos do programa, gostaríamos de lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui na página o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, livros suplementares, textos diversos, palestras, entrevistas, áudios, e agora reproduzimos os programas da Web Rádio Estação da Luz. Porque aqui você vai encontrar o acervo que você precisa para a sua pesquisa, para o seu lazer, para seus estudos. Mas lembrando, a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós vamos reproduzir um programa, eu diria um programa excepcional. Programa número 15, nos domínios da mediunidade, onde eu, Amadeu Ferreira, Alexandre Santos, Freire Quintal, Ivan Augusto e Elias Tavares, lá nos trabalhos técnicos da rádio, nós fazemos o programa respondendo perguntas. As pessoas entram em contato conosco através do WhatsApp ou mesmo através dos nossos contatos, manda pergunta, sua sugestão e aqui nós desdobramos. Se não for possível respondermos no mesmo programa que chega a pergunta ou a sugestão, nós respondemos em seguida, nos programas seguintes. E hoje nós vamos responder diversas perguntas de irmãos e entram em contato conosco perguntando sobre a mediunidade. A primeira pergunta a ser trabalhada neste programa de hoje é o socorro a irmão que desencarna em lugares desertos, lugares ermos, por exemplo, nas rodovias, nos rios, nos lagos, etc., ou não tem uma assistência material presente. Essas criaturas ficam entregues à própria sorte, são socorridas, como se dá? Então, vamos ao programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e agora vamos ao programa. Estamos no ar, Amadeu. Bom dia, meus irmãos e irmãs, você de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, agora na Web Rádio Estação da Luz, pelo YouTube e também pelo Facebook. Deixa 2 segundinhos aqui, que aqui deu um pequeno nó. Tá chegando. Isso. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana a paz de Natal para todo o planeta, agora no Facebook também, no YouTube. Ela tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, de Ceará Mirim, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte e também da Casa Espírita Aprendizes do Evangelho, lá em São Paulo do Potengi, como da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui em Natal. Portanto, são muitos os apoios que chegam. Mas hoje é segunda-feira, é dia de iniciarmos a semana, iniciarmos com o programa Nos Domínios da Mediunidade. E a nossa casa hoje está cheia. Vamos começar cumprimentando os irmãos que vão fazer o programa. Vamos começar por Alexandre Santos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, meu amigo Amadeu. Bom dia, meu irmão Fuê de Quintal. Bom dia, meu irmão Ivan Augusto. E bom dia, meu irmão Tavares e todos aqueles que estão ligados aí na Web Rádio Estação da Luz. Que nós tenhamos hoje um dia abençoado, um dia de muita compreensão da doutrina espírita. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Maravilha, meu querido. Aí um bom dia especial para o meu querido irmão Freire Quintal, lá de Santa Luzia, Grande Belo Horizonte. Bom dia, meu querido. Bom dia aos amigos, bom dia aos companheiros ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. É sempre uma alegria estar aqui junto com esse time de primeira linha para falar sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos.
Um bom dia especial também para meu irmão Ivan Augusto. Ivan, bom dia, meu querido. Muitíssimo obrigado pela sua ajuda. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus. Bom dia a todos os amigos que compõem as atividades da Web Rádio Estação da Luz e os queridos irmãos que nos ouvem e nos assistem através das plataformas do YouTube e Facebook. Muita paz e luz a todos. Maravilha. Aí eu quero mandar um abraço muito apertado para o seu Elielso Tavares, que é graças a esse rapaz que hoje nós nos reunimos aqui para fazermos este programa nos domínios da mediunidade através da Web Rádio Estação da Luz. Mas vamos às preparações. Vamos preparar a nossa programação com uma leitura. A leitura preparatória hoje é com o nosso irmão Fuedo Quintal. É com você, meu querido irmão. Vamos lá. A leitura de hoje, ela está no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Um dos trechos chama-se Interdependência, e uma das partes dele é a seguinte: estejamos na certeza de que todos somos peças interdependentes nas engrenagens da vida, e as engrenagens a que nos referimos reclamam de cada um de nós fidelidade e disciplina, de maneira a que não venhamos a olvidar aquela área de existência em que todos os dias surpreendemos os desígnios do Senhor a nosso respeito, área que nomeamos com a palavra dever. Aceitemos-nos como somos, trabalhando para melhorar-nos cada vez mais, e aceitemos as atividades em que fomos necessariamente situados para que a rebeldia não nos intrometa nas obrigações do cotidiano, fantasiada de liberdade. Somos herdeiros e depositários da fé que precisa expressar-se no bem geral. Caridade, entendimento, solidariedade, amparo, sacrifício constituem frutos que nos compete espalhar onde estivermos. Abençoemos aqueles que se nos façam instrumentos de prova, os que nos visitem o coração, à maneira do esmeril que o abrilhanta ou reajusta. Os companheiros que se transformam em problemas que nos levam a conhecer o trabalho em suas mais íntimas nuances, e sobretudo no lar. Agradeçamos a oportunidade de nos devotarmos em auxílio a outrem, às vezes até mesmo com o desinteresse compulsório dos nossos sonhos mais ínfimos, a fim de que nos mantenhamos matriculados na escola do amor verdadeiro, que inclui todos os sacrifícios para que a felicidade consiga viver com aqueles que mais amamos, erguendo-se-nos, por fim, na existência em pão espiritual de cada dia. Meus amigos, essa é a leitura de hoje, está no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Bezerra de Menezes. Maravilha. Microfone, querido. Agora vão abraçando aí o nosso querido Wilson da Hora, lá da terrinha do Recife. Bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Lembrando que hoje, às 23 horas, nós teremos o Evangelho por Emmanuel com o nosso querido irmão Ivan Augusto, que está conosco fazendo o programa agora pela manhã. Mas vamos à prece intercessória. O irmão Bezerra de Menezes nos orientava que todo o trabalho com Jesus precisa passar por uma prece intercessória, pedindo proteção e ajuda para iniciar ou concluir a obra, e depois o agradecimento. Mas também uma leitura de uma página do Evangelho para que a espiritualidade possa se aproximar do ambiente onde é feito o culto do trabalho de Jesus. Então vamos fazer o Pai Nosso, que estás em toda parte. Santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da matéria, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não nos permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Com essas rogativas que colocamos aos pés do Mestre Jesus, pedindo a sua autorização
e assistência dos mentores espirituais para nos iluminar e proteger e prosseguirmos com a nossa atividade desta manhã, com muita paz e harmonia em nossos corações. E vamos com o nosso irmão Alexandre Santos, fazendo a leitura do ponto evangélico. Ok, meu amigo Amadeu. Vamos lá fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Os falsos profetas da erraticidade. É uma mensagem trazida pelo Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos, através dos médios que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim, agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Esse é o trecho do Evangelho de hoje, meu amigo Amadeu. Microfone, meu querido. Ok, é cruel essa internet. Ivan, você poderia comentar alguma coisa a respeito do tópico que o nosso querido Alexandre acabou de fazer a leitura? Pois não, meu amigo. O irmão Kardec nos previne a respeito dos espíritos tratados como falsos profetas que se aproximam de nós, que se aproximam dos médiuns, trazendo mensagens de aparência divina, mas que no seu teor, no seu cerne, trazem engano, a insegurança, finalmente, e que traz prejuízos lesivos muito grandes à doutrina espírita e à humanidade de forma geral. Muitos médiuns ficam fascinados por esses falsos pseudo-sábios, na realidade, e destilam, através de uma linguagem bonita, de promessas, fazendo com que esses médiuns também sejam muito procurados pelos outros irmãos, sejam muito colocados em evidência, muito tapinha nas costas, tapetes vermelhos, convites, e esses irmãos, assim como esses espíritos, terminam trabalhando de maneira negativa em prol da doutrina. Por isso, o Kardec faz essa importante observação, e o apóstolo João já dissera anteriormente que observai primeiro se os espíritos são de Deus. Todo espírito pode se comunicar, mas o importante é o teor da sua comunicação. O nome não importa. O importante é que a sua comunicação, a sua informação, seja algo que venha em proveito, em favor
de toda a humanidade de maneira geral, não só aos encarnados, mas aos desencarnados também, e porque somos todos filhos de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Vamos em frente. Liga o microfone, Amadeu. Esse microfone está cruel. Parou de falar, ele desliga automaticamente. Veja bem, meus irmãos, desde sábado à noite eu fiquei sem um pedaço, né? É que nós começamos esse trabalho com o nosso irmão Renato Bezerra. E Renato Bezerra, hoje, por força das atividades profissionais, ele estava fora das atividades por causa da pandemia, mas aí lá o departamento que ele trabalha na Prefeitura Municipal aqui de Natal o convidou a volta ao trabalho e ele retornou às atividades hoje pela manhã. Então, ele não está podendo fazer a programação conosco. Ele vai dispor do tempo a partir, me parece, das 14 das 15 horas todos os dias, fará conosco, naturalmente, a programação noturna. Mas, infelizmente, durante o dia, ele não vai poder, na parte da manhã, não vai poder participar conosco. Me deixa, na verdade, me deixa manco, né? Em muito sentido. Mas ele é profissional e temos que correr atrás. Mas uma coisa eu gostaria de lembrar é que na semana passada nós conversávamos sobre assistência a espíritos desencarnados, né? Ou seja, alguém que desencarna e é socorrido. E levantamos uma questão com relação a casas espíritas, ou melhor, a hospitais espirituais, que existem em cima de algumas cidades, pelo menos aqui no Nordeste, é claro. Mas antes de passar para a pergunta, eu gostaria de me servir de um exemplo bem prático, né? O nosso irmão Horácio de Góes, que trabalha lá no Bezerra de Menezes, coordenador e trabalha lá no Bezerra de Menezes, o nosso irmão Ivan e Renato, um dia à tarde ele me telefonou e estava chegando no Rio Grande do Sul. O irmão dele estava doente, comunicou a ele que estava doente e gostaria muito de conversar com ele. E aí ele pegou o avião e foi para lá. Quando chegou lá, o irmão estava sóbrio, natural, conversaram bastante, colocaram os assuntos em dia, e quando ele saiu do quarto, imediatamente o irmão desencarnou. Ele entrou num parafuso, me telefonou, estava a caminho lá do Bezerra de Menezes, naquela época a gente estava lá na direção da casa, me telefonou, desesperado, Amadeu, meu irmão acaba de desencarnar. Foi que houve, rapaz? Não sei, eu cheguei, conversei com ele, e ele estava bem, quando eu saí do quarto, ele desencarnou. Poxa, estava só esperando a conversa, né? Falei com o irmão Bezerra de Menezes, tudo bem. Assim que começaram as atividades, eu fui lá na cabine falar com o irmão Bezerra de Menezes. Aí, quando eu entrei, cumprimentei o irmão, aí ele disse, meu irmão, não se preocupe, eu não falei nada. Isso aí é com o assunto da cabeça. Disse, não se preocupe. O irmão do nosso irmão Horácio já foi socorrido. Nós removemos ele lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, porque as energias lá estavam incompatíveis com a natureza dele. Aí caiu o queixo, né? Eu não conversei nada com o irmão Bezerra, mas ele já tinha feito a remoção do irmão de Horácio para o Rio de Janeiro. Aí isso me faz lembrar a pergunta que o nosso Tavares colocou aqui. Coloca novamente, por favor, Tavares. Tem uma pergunta aqui da nossa irmã, que eu acho que é pertinente para começarmos a atividade. Veja bem, Marta Maria Oliveira, de Piedade, Jabotão dos Guararapes, lá da minha terrinha, ela pergunta o seguinte, porque nós conversamos na semana passada sobre a questão dos hospitais espirituais que ficam sobre as cidades. E aí ela pergunta, e como ficam os espíritos que desencarnam nas rodovias, afogados em rios, lagos e mesmo no mar, nas cidades de menor porte? Como é que eles ficam? Ficam sem socorro? São levados para algum canto? Então vamos começar com o nosso irmão Ivan, que trabalha ali pertinho do irmão Bezerra de Menezes. Como é que ficam esses irmãos, meu querido Ivan? As equipes espirituais, né, elas não estão, como diria aqui, especificamente nos centros espíritas. Em todos os ambientes, em todo local, mesmo que seja no meio da mata, do campo, no mar, né, existem espíritos que ficam ali, eles são colocados ali como guardiões daquele espaço. E tudo que acontece naquela área onde ele é responsável, né, tudo que aconteça ali que seja relevante ao conhecimento imediato da espiritualidade superior, isso é comunicado.
Então, embora a gente imagine que lá na BR-X, nesse determinado momento, esteja lá um espaço vazio muito grande e haja um acidente, ou alguém que entra na mata para cortar lenha, ou o pescador que está sozinho no meio da lagoa, haja um problema e ele venha a desencarnar naquele local ermo, há sempre os espíritos que estão assistindo esse acontecimento. E mesmo não podemos nos esquecer que todos nós temos o nosso espírito guardião, e caminha conosco em todos os ambientes. Então, ele, nesse momento, também é responsável por comunicar às equipes espirituais que vão acionar o socorro de acordo com o merecimento ou não. Claro que muitos espíritos, devido aos defeitos morais e à ignorância que cada um carrega em si próprio, muitas vezes ficam retidos no local do desencarne por bastante tempo. Mas no tempo hábil, quando for possível, questão de energia e sempre, ele será atendido e socorrido para os hospitais, não só os hospitais, nós podemos aqui nos lembrar que as casas onde é realizado o evangelho no lar, depois de bastante tempo, elas adquirem uma energia tão positiva que muitos espíritos utilizam aí também esses ambientes como espaços de estada, né? Eles vêm nas suas missões e muitas vezes ficam nesses lares devido às boas energias desse ambiente. E muitas vezes esses irmãos também são socorridos a esses lares, porque tem ali uma energia suficiente, pelo menos para o socorro imediato, onde possam depois ser transferidos para outras instâncias. É isso. Muito bem, meu querido irmão. E aí nós vamos ao nosso irmão Fuedo, que tal? Fuedo. Eu gosto muito de fazer paralelos com as situações reais, né, físicas que nós experimentamos. No sistema de socorro, né, de atendimento, de pronto atendimento, nós temos toda uma rede de atendimento imediato. Nas estradas, por exemplo, algumas estradas que são pedagiadas, né, que tem pedágios, as concessionárias dos pedágios mantêm plantonistas, médicos, socorristas, e toda uma equipe, toda uma estrutura de socorro. Eu gosto de fazer esse paralelo, por exemplo, com o plano espiritual. Existe uma mensagem no livro, perdão, no site Mensagem Espírita, que mapeia ao menos 20 colônias espirituais no Brasil. Algumas dessas colônias, inclusive, se sobrepõem. Elas ocupam espaços em conjunto. E aí, o que a gente fala, né? O que a gente pensa nisso? Existe todo um plano de socorro, da mesma forma que existe um plano de socorro aqui no mundo físico, no mundo espiritual também existe um plano de socorro. O detalhe é que o socorro no plano espiritual ele é muito mais eficiente, porque ele não depende de estrutura física, né? Conforme de acordo com tudo no plano espiritual, não existe estrutura física. Então, não existem os empecilhos, os entraves da estrutura física que inviabilizem ou dificultem o socorro no plano espiritual. Então, as pessoas que morrem ou que desencarnam nas rodovias, nas praias, nas cidades de menor porte, logicamente, elas são também bem atendidas. Porque, no final das contas, o plano espiritual não tem limite para a presença. E o espírito, no momento de desencarne, pela misericórdia divina, ele está automaticamente coberto pelo seguro que Deus nos dá a partir do momento em que ele nos dá a vida, né? Então, como Deus não desampara nenhuma das suas criaturas, então, certamente, esse socorro é um socorro tão imediato quanto a necessidade, conforme o nosso irmão Ivan falou, né? Dependendo do merecimento de cada um. Então, o socorro, sim, existe. Deus não desampara as suas criaturas, conforme eu já disse, e isso é imediato, né? Dependendo do merecimento, claro. Tão imediato quanto o merecimento. Então, a preocupação, se eu vou ficar vagando por aí enquanto espírito desencarnado numa região desconhecida, se eu estou em viagem, por exemplo, na rodovia, isso não vai acontecer, por causa justamente dessa questão da misericórdia divina.
que exatamente não desampara nenhuma das suas criaturas. Maravilha, meu querido irmão. Aí o nosso irmão Alexandre Santos fechando com chave de ouro. Bem, Amadeu, eu não queria ser repetitivo, eu acho que os colegas aí já foram bastante elucidativos com relação a esse tema. Eu só queria relembrar aqui uma passagem que está lá esculpida nos evangelhos, né? Registrada nos evangelhos, em que Jesus uma vez sai com Pedro, Tiago e outros pescadores daqueles que eram seus discípulos, né? E vai pro lago de Genezaré lá com eles, lá pro meio do lago para pescar. E de repente Jesus, cansado, ele vai descansar, né? Adormece dentro do barco. E começa uma tormenta enorme, uma situação de perigo, e os discípulos acordam Jesus desesperados, né? Mestre, nós estamos perecendo e tal, ajude aqui, pelo amor de Deus. E Jesus, naquele momento, se levanta, né? Pede para acalmar, obviamente, para os espíritos responsáveis por aqueles fenômenos naturais acalmar a tempestade, e de repente tudo vira uma calmaria. E Jesus olha para eles e faz uma pergunta: onde está a tua fé? Né? Então, muitas vezes, meus irmãos, falta a gente fé, né? A pergunta da irmã foi muito interessante, né? Se tem hospitais espirituais em cima de grandes cidades, e nessas pequenas cidades tem espíritos socorristas, tem equipes espirituais, como foi dito aí pelo nosso irmão Ivan, pelo nosso irmão Fuere Quintal, tem equipes espirituais prontas para nos ajudar. Sabe quem é que atrapalha mais esse nosso resgate para um hospital espiritual? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que nos apegamos à matéria. Aí a irmã pergunta: e os espíritos que desencarnam nos rios, nas estradas, vão ter a mesma assistência que qualquer um outro que está numa grande cidade? Vão ter a mesma assistência, porque os espíritos estão em todo lugar, minha irmã. E a caridade e o amor de Deus também está em todo lugar. Onde esteja uma criatura humana, está lá a assistência de Deus, está lá, sem sombra de dúvidas, o seu socorro para aqueles que necessitam. Agora, muitas vezes os socorristas, eles querem nos socorrer e a gente não colabora, né? Muito mais importante do que a gente perder a fé nesse tipo de assistência, muito mais importante do que isso, é a gente pensar no nosso comportamento enquanto a gente está encarnado e no nosso comportamento depois que a gente desencarna. Isso é importante, a gente começar a ir pensando em se desmaterializar, em se desapegar das coisas da matéria, porque isso é o que vai nos deixar em condições de ser atendido onde quer que nós estejamos. Então, qualquer espécie de morte, minha irmã, que a gente experimente, seja num afogamento, seja num acidente de trânsito, seja na mesa de cirurgia de um hospital, seja em casa, seja de Covid-19, seja qual for a forma que a vida encontra para nos levar de volta para casa, a gente vai encontrar do lado de lá tanta assistência quanto a gente encontra aqui na Terra. E como disse o nosso irmão Fuere Quintal, aqui na Terra ainda é muito pior, porque aqui a gente depende de quê? De plano de saúde, a gente depende de uma saúde de qualidade que muitas vezes não temos, né? E sofremos com isso. No mundo espiritual não precisa de nada disso. No mundo espiritual só precisa da boa vontade dos espíritos que trabalham para Deus e para Jesus. Só isso. E a nossa boa vontade de estar em condições de ser ajudado naquele momento. Valeu, meus irmãos. Alexandre, vocês são simplesmente ótimos. Veja bem, foi explicado tudo, colocado os pontos nos is. Mas Tavares está colocando aqui para eu lembrar que Renato Bezerra agora não pode participar do nosso programa porque está trabalhando. Ele retomou as atividades hoje pela manhã e vai ficar trabalhando, se eu não estou enganado, das 7 da manhã às 14 horas, ininterruptamente. Então, durante o dia, Renato não poderá participar dos trabalhos conosco, mas estará disponível no período da tarde e à noite estaremos juntos, se Deus quiser. E, com certeza, vão aparecer oportunidades para a gente trabalhar também durante o dia.
Mas só retomando o tema que foi tratado pela nossa irmã Marta Maria Oliveira de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, lá na Terrinha, lembrando o seguinte, foi explicado tudo minuciosamente, mas tem um detalhe interessante, que é a questão do merecimento da criatura ser socorrida. E foi muito clara, foram muito claras as explicações de Ivan, de Fuelde e de Alexandre, que temos que fazer por merecer. E aí a gente vai entender aquele ensinamento de Jesus trazido por Mateus, quando ele diz que a gente vai se reconciliar. Se você vai fazer a sua oferenda a Deus, mas está com qualquer ressentimento contra seu irmão, deixa a oferenda no altar, vai te reconciliar com ele, para que você possa transformá-lo. Se você ganhar ele, ótimo. Se não, pelo menos você fez sua parte. Mas o importante é que você se reconcilie com aquele irmão para transformá-lo em amigo. E que amigo é esse? Ora, é aquele que, quando você estiver precisando, ele chega junto. E aí é muito importante isso. Aí me fez lembrar, durante a exposição de Alexandre, aquela passagem de Raul, lá no capítulo 11, parece, do capítulo 10 ou 11, no livro Missionários da Luz. Raul cometeu um homicídio, depois suicidou-se, e aí os socorristas foram lá, correram, foram assistir. Mas, devido ao comprometimento dele, ele estava preso no sangue lá, não conseguiram retirá-lo. Aí vieram os espíritos inferiores, na mesma sintonia dele, retiraram e levaram. E ele só foi socorrido depois, lá naquele matadouro. Então, é fundamental que façamos aquilo que foi orientado por Ivan, Fuedo e Alexandre. Façamos por merecer a misericórdia divina. A misericórdia está ali ao lado, mas muitas vezes você não vê, não percebe e nem merece. Precisa passar por aquelas provações que o nosso Raul passou lá naquele livro Missionário da Luz, contado por André Luiz. O caso do coice do jumento do dono da S. Tavares é simplesmente ótimo, né? Essa história é muito interessante. E passa por aquilo que Augusto começou no início. André Luiz, após uma noite de trabalho extraordinário na companhia de Alexandre, de manhãzinha, Alexandre chamou André Luiz e foram repousar lá no mato, lá nas fazendas do Rio de Janeiro, né? Passaram a noite em atividade e foram repousar, refazer as energias dos trabalhos. E quando estavam lá repousando debaixo de uma árvore, refazendo as energias, chegou um espírito apressado pedindo socorro de Alexandre. Alexandre, meu irmão, socorra ali que o homem levou um coice do cavalo. Aí Alexandre chega lá, o homem está desacordado. E Alexandre chama logo o espírito responsável por aquele setor. Diz, como é que você deixa acontecer uma coisa dessa? Você não é responsável aqui? Mas não pode fazer nada, meu irmão. Esse homem perturba muito esse cavalo. Ele deixa o cavalo, bate no animal, ele perturba, o animal fica nervoso. E aí ele passou atrás do animal, o animal deu um coice na cabeça dele, foi um apanho-entrega, derrubou. Aí a espiritualidade, Alexandre com os irmãos, fizeram os primeiros socorros, depois mandaram um espírito intuir um cabra que ia passando lá na estrada, para o cara ter vontade de entrar no mato e encontrar o desacordado e providenciar o socorro. Então, como disse Ivan, começou Ivan explicando, e foi concluído por Fuedo e por Alexandre, ninguém absolutamente está desamparado, porque todos os quadrantes da criação divina é ocupada por alguém responsável por aquele setor. Foi muitíssimo oportuna a questão. Mas aí tem a pergunta 153 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Heloísa de Souza, lá de Abreu e Lima, também de Pernambuco. Aí isso é interessante, porque muita gente diz, a vida é eterna, nós temos vida eterna, eterno Deus. Somos imortais. Morre o corpo, continua o espírito. A vida eterna é Deus, que é incriado. Mas vamos aos nossos irmãos. Está facultado aí, voluntariamente. Quem gostaria de iniciar? Quer começar, Alexandre? Quero, Amadeu. Amadeu, eu costumo dizer sempre, em todo lugar que eu passo, quando eu divulgo a doutrina espírita,
que nós, quando desencarnamos, nós voltamos para casa. Na verdade, é preciso que a gente tenha consciência disso, né? Que nós não somos daqui do mundo. Nós estamos no mundo de passagem, nós estamos no mundo em experiências reencarnacionistas. Agora, o nosso verdadeiro lar, o nosso verdadeiro ambiente é o ambiente espiritual. É o mundo espiritual, é de lá que a gente vem. Aí a gente passa um estágio aqui e volta para lá. Aí depois volta para cá, passa um outro estágio e depois volta para lá. Mas o objetivo final é viver no mundo espiritual, porque lá é a nossa casa. Lá é de onde nós viemos. O problema é que quando a gente está aqui encarnado, a gente tem a ilusão de que nós pertencemos a este mundo material. Esse é que é o grande problema. Porque aí a gente se materializa, a gente se apega à matéria, às coisas do mundo, às coisas da vida material e esquece das coisas do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, quando a irmã faz a pergunta acerca da questão 153, em que Kardec pergunta para os espíritos superiores em que sentido se deve entender a vida eterna, em que sentido, olha só a pergunta de Kardec como é interessante, em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos superiores vão e respondem o seguinte: a vida do espírito é que é eterna. A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. A gente volta para casa, meus irmãos e minhas irmãs. Tanto medo da morte nós temos, mas a morte só nos leva de volta para casa. Somente. É isso que acontece quando acontece o fenômeno da morte. Ela está nos conduzindo de volta ao lar, de volta ao nosso ambiente primário, de onde nós surgimos. Então, a grande sabedoria do ser humano aqui na Terra é ele compreender que tudo aqui é transitório. Tudo aqui é uma passagem. Então, se tudo é uma passagem, eu preciso me preocupar com aquilo que fica no espírito. Não é aquilo que fica com o corpo, com a morte do corpo, mas é aquilo que segue junto comigo, com o meu espírito para o mundo espiritual. Por isso que a doutrina espírita, o tempo inteiro, vem nos lembrar que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio futuro. Eu quero saber no mundo espiritual como é que eu vou ser recebido, eu quero saber no mundo espiritual onde é que eu vou viver, se eu vou passar muito tempo no umbral, ou se eu vou para uma colônia espiritual, se eu vou ser recebido por amigos espirituais, ou se eu vou ser abandonado por lá. Tudo isso, gente, depende de nós mesmos. Tudo isso depende apenas da forma como a gente vai encarar a vida e como a gente vai construir o nosso patrimônio espiritual, tá? Então, essas são apenas algumas colocações para a gente poder raciocinar sobre esse tema que a colega que fez a pergunta trouxe à baila, tá bom? Obrigado, Amadeu. Ok, meu querido, veja que relação estreita tem isso que você acabou de explicar com a pergunta anterior. Ou seja, para onde nós vamos? Ou nós voltamos imediatamente para o mundo espiritual, ou ficamos perambulando por aqui de acordo com o nosso apego às coisas materiais. É isso mesmo, Feudo? O nosso irmão Zé Rei Chaves, ele é biblista, ele tem inclusive uma tradução dos evangelhos publicados aqui em Belo Horizonte, e ele é colunista de um dos jornais aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, chamado O Tempo. E o Chaves, ele gosta de usar um termo diferente, né? Ele não usa eterno, principalmente quando ele se refere a Deus. A eternidade, ela tem uma noção de espaço-tempo. E a sempiternidade, que é um termo que ele utiliza, ela expande esse conhecimento, esse entendimento nosso. Então, ele fala que Deus é sempre eterno, ele sempre existiu, ele está desde sempre. O espírito, conforme Alexandre citou para nós, é um espírito imortal. Então, a eternidade, ela não é uma característica do espírito, e sim a imortalidade. Então, a gente tem que fazer essa separação, e que essa separação esteja bem clara para nós.
Então, quando Chaves utiliza esse termo sempiternidade, justamente para evitar essa confusão, né? Um termo diferente, ele desvincula uma coisa da outra. Mas Chaves também diz para nós, em uma das suas crônicas, que eu acho bastante interessante, quando a gente fala da existência, da sempre existência do Espírito depois da sua criação. Porque a carta de Paulo aos Hebreus, um trecho dela, no capítulo 9, no versículo 27, ele é confundido como uma espécie de negativa, uma espécie de citação contrária à reencarnação e à imortalidade da alma. Quando ele diz lá, como todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento, assim também Cristo se ofereceu uma só vez para tirar os pecados de muitos homens. Ele aparecerá uma segunda vez, sem relação alguma com o pecado, aos que o esperam para lhes dar a salvação. Isso é o trecho da carta de Paulo aos Hebreus, mas Paulo, quando escreveu isso, ele nem pensava em reencarnação. Ele falava dos sacrifícios, né? Porque o homem que vem do pó, né, o pó que nós somos por essência, nós uma vez só morremos. E Jesus também, no seu sacrifício na cruz, para dar o exemplo para nós, morreu só uma vez. Mas nós vamos pegar outros trechos dos escritos evangélicos, né, dos evangelhos, e vamos entender quando Cristo diz que eu estou indo para junto do Pai preparar um lugar melhor. Desde que vocês mereçam estar lá, junto comigo, ou junto, mais próximo de outros espíritos superiores. Então, quando nós lemos esses trechos, às vezes algumas coisas parecem contraditórias, mas nós não podemos nos prender ao entendimento puro e simples, da nossa pouca capacidade de compreensão. Temos que abrir as nossas mentes para todo o conjunto do que está escrito, né? E aí, quando a gente fala eterno, eternidade, é uma característica divina. Imortalidade é um dom, uma prerrogativa dada aos espíritos quando Deus nos criou, né? Quando Deus nos cria enquanto espíritos. E quando nós morremos na carne apenas uma vez, né? Apenas uma vez em cada existência na carne, tá? Que isso fique bem compreendido, porque às vezes nós conseguimos não desvincular esse pensamento materialista que nós temos das grandezas que são atribuídas aos nossos espíritos quando Deus nos cria, das nossas capacidades. E isso nós vamos descobrindo pouco a pouco, segundo o nosso irmão vai nos dizendo aqui nesse trecho que ele escreve para nós. Maravilha, meu querido irmão. E aí, Augusto, fechando o tema. Fechando, porque não ficou muita coisa mais a explicar depois da brilhante participação dos irmãos aí. Apenas lembrando aqui, fazendo uma relação direta aqui, da lógica que nós sabemos que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer um dia. Portanto, essa vida aqui não pode ser a vida eterna, é claro. E a vida eterna vai sobrar realmente para o espírito, esse sim, eterno, né? E com a finalidade, né, da sua angelitude um dia, uma vez que é criação de Deus, tudo que Deus faz é perfeito ou perfectível, né? Nós somos uma criação também perfeita de Deus. A criação é perfeita. Por quê? Porque ela tem que dar certo. E nada do que Deus faz dá errado. Então, nós somos criados para dar certo. E nós seremos anjos um dia. E aí sim a nossa vida é eterna, como descreve aqui, a vida de espírito, a vida dos espíritos como vida eterna. Nós estamos aqui, como já bem descreveu o irmão, só por um pequeno abrir e fechar de olhos. É isso. Maravilha, meus queridos irmãos. Mas aí tem uma pergunta interessante aqui do nosso irmão José Raimundo da Silva, ali de Cabedeiro, na Paraíba do Norte. O nosso irmão faz uma pergunta interessante que dá para a gente refletir sobre André Luiz, começando por André Luiz. Pode as nossas preces interferir no resultado de certos acontecimentos em nossas vidas e de outras pessoas? José Raimundo da Silva, de Cabedeiro, Paraíba. E aí, como é que a gente faz, senhor Alexandre? E como pode, meu amigo José de Cabedelo, Paraíba, e como pode? A prece, a oração na verdade,
uma possibilidade que Deus abre para todos nós aqui, que estamos um pouco apartados do mundo espiritual e vivendo a experiência do mundo material, né? Quando a gente sai de casa e vem para cá, para essa escola que é a Terra, para poder aprender um pouco mais, né? Nesse íntere, esse nosso afastamento do mundo espiritual e a nossa aproximação do mundo carnal deixa o espírito muitas vezes em situações de muita melancolia, de muita saudade do seu verdadeiro ambiente espiritual. A gente sente isso. A ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá, né, um espírito em uma instrução maravilhosa vir nos falar sobre a melancolia, né, que nós sentimos muitas vezes aqui no mundo, sentindo saudade do mundo espiritual, né? Então, essa selva, né, em que nós estamos, essa selva de pedra que nós estamos aqui, que é o mundo físico, né, o mundo material, ela muitas vezes traz um quê de sofrimento muito grande para o espírito, né? Então, Deus permite que a gente entre em contato com o mundo espiritual e busque a ajuda do mundo espiritual o tempo inteiro enquanto nós estamos por aqui. Amadeu, observando um exemplo prático para a gente poder entender isso direitinho, imagine uma pessoa que é jogada no meio de uma selva, né? No meio de uma selva lá, ela é jogada e ela tem um celularzinho no bolso. Ela está lá perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como sair daquele problemaço na qual ela está metida, e de repente ela vê que o celular dá um sinalzinho, né? Aí ela vai e liga e entra em contato com o povo que está fora da selva para ajudá-lo, né? É algo muito parecido que acontece com a gente quando a gente está aqui no mundo, né? A gente está aqui muitas vezes perdido nas nossas próprias dificuldades. A gente sente a necessidade de uma ajuda, de um alívio que vem do mundo espiritual, aí Deus permite que a gente entre em contato com o mundo espiritual. Para que serve a oração, né? A oração serve para 3 coisas. Ela serve para louvar, ela serve para adorar, ela serve também para pedir, gente. Pedir. Deus nos deixa como oportunidade, o direito de pedir ao mundo espiritual as coisas. Pela oração a gente pode pedir. E a gente deve pedir como um filho pede para um pai, viu, gente? E olha que o filho pede muito para o pai, né? Pai, me dê uma mesada, pai, me dê uma bicicleta, pai, me dê isso, pai, me dê aquilo. A gente deve pedir como os filhos pedem para a gente aqui, a gente deve pedir a Deus. Só que saber pedir. Pedir o que é importante para o nosso espírito. Porque é isso que vai ser atendido por Deus. Porque se a gente pede coisas que não são boas para a gente, nós não vamos ser atendidos. Porque Deus sabe o que é bom para a gente. Deus sabe o que é que pode dar para a gente, que pode nos ajudar. Agora, isso não diz respeito aos nossos caprichos, porque às vezes a gente faz orações, entra em contato com o mundo espiritual, desperdiçando energia, querendo satisfazer caprichos pessoais, de gente encarnada. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, meu amigo, isso está escrito já lá em cima. A gente lá em cima já muitas vezes a gente já planejou tudo. A vida está difícil, nós planejamos isso, né? Isso não quer dizer que a gente deve, né, vamos dizer assim, a gente deve ficar totalmente apático aos problemas que a gente está vivendo, as dificuldades. Não, a gente deve estar buscando sempre o bem-estar. Buscar o bem-estar é um direito de todo espírito encarnado neste mundo, buscar o bem-estar. Agora, quando esse bem-estar não vem, é porque a gente está precisando passar por aquela dificuldade, e ao invés de tentar aprender com isso, muitas vezes a gente se revolta, né? Então, prece e oração, meu amigo que fez aí a pergunta, que eu não me lembro mais o nome dele, prece e oração é José, nosso amigo José. Prece e oração, meu amigo, é aquilo que Deus nos permite fazer enquanto a gente está aqui nessa experiência tão difícil que é a encarnação, tá bom? Então vamos pedir, se a gente está passando por uma situação difícil, se a situação está nos transtornando, nos tirando as forças,
nada melhor do que olhar para o céu, né, levantar a mão para Deus e dizer, me ajude, Senhor, porque eu agora, nesse momento, Pai, não estou conseguindo. E com certeza a ajuda chega, né? De uma forma ou de outra ela chega, da forma como Deus entende ser mais necessário para a gente, tá bom? Valeu, Amadeu, obrigado, amigos. Meu irmão Ivan Augusto, você passou por uma situação difícil recentemente e eu acredito que as nossas preces também foram ouvidas por Deus, porque graças a Deus você deu a volta nesse tal de Covid e está aqui conosco. As preces realmente têm importância nas nossas vidas, né? Tem, meu irmão. Isso é esse volume de preces que os irmãos fizeram comigo. E mais o volume que eu mesmo me dediquei a fazer, com certeza a gente conseguiu aí uma intercessão, né? Porque as preces, como o irmão se refere aqui exatamente, se pode interferir. Claro, as preces são as chamadas preces intercessórias. Quando nós oramos, nós entramos em contato com a espiritualidade superior. E nós movimentamos aí um volume de energias muito grande, né, que são responsáveis pelos acontecimentos, né, aos desejos da nossa prece. Se a nossa prece ela for realmente feita do coração, né, então, essa nossa prece, ela soa como um alarme que atrai a essas equipes espirituais, trabalhadores do bem, e que eles movimentam todas as suas energias, né, intercedendo a favor das nossas necessidades. Então, sim, as preces interferem, graças a Deus que as preces interferem, porque senão nós estaríamos praticamente abandonados nessa terra de meu Deus aqui, e eu não sei o que seria de intercessão de Deus do seu amor infinito. Então, a interferência de Deus o tempo todinho pelo seu amor infinito e com as preces que nós fazemos, né? As preces realmente do coração, elas interferem realmente na vida de todos nós, a favor de todos nós. Porque há, inclusive, gente que ora pelo mal do outro. Eu peço a Deus que o castigo lhe alcance, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, até porque esse é um tema tão rico que nós ficaríamos aqui o dia todinho hoje falando sobre prece e não esgotaria o assunto. Vamos em frente. Muito bem, Flávio Quintal. E aí? Eu peço a Deus que o castigo te alcance, é o máximo, né, gente? Mas Alexandre cravou duas respostas dos Espíritos para Kardec, que estão lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala do poder da prece. O caráter geral da prece, né, conforme Alexandre falou, é ser um ato de adoração a Deus. É pensar em Deus, é se aproximar de Deus, isso está respondido lá no Livro dos Espíritos, é colocar-se em comunicação com Deus. E nós podemos, sim, louvar, pedir e também agradecer, né, Alexandre? Porque nós somos muito pedintes, e às vezes esquecemos de dar graças, agradecer a Deus pelas benesses que nós recebemos. E a questão 663 fala que a prece não muda não muda a natureza, nem o curso das provações. Então, assim, por mais prece que nós façamos, as provações, elas são necessárias, afinal de contas, nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Mas existe uma característica sobre a prece que é importante falar. Nos ensinamentos evangélicos, quando Cristo fala sobre a oração, ele é bastante específico, em dois trechos do Evangelho de Mateus que eu gosto muito. O primeiro está no capítulo 6, eu não me lembro o versículo, é bem no começo, quando Jesus fala: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E o segundo trecho está no capítulo 8, o versículo é o 7, você me lembra? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Sobre o primeiro versículo que eu falei, nós criamos um Deus distante de nós. Vocês conseguem concordar que nós, tecnicamente, colocamos Deus em um patamar muito elevado e, para nós, inalcançável? Só que tem um detalhe:
quando Jesus fala entra no teu quarto, ele não fala da casa física, ele não fala da nossa estrutura física que nós conhecemos como casa, quarto, sala, cozinha, banheiro. Ele fala entra no teu quarto, que é o mais íntimo do seu próprio eu. E o íntimo do seu próprio eu é o seu coração. Então, quando ele diz entra no teu quarto e ora teu Pai que está em oculto, ele está dizendo para nós que Deus está dentro de nós. Figuras da criação divina que somos, partes da criação que somos, partícula divina que somos. Então nós criamos esse Deus distante, inalcançável, e às vezes não confiamos no poder da prece, porque nós não somos capazes de entrar dentro de nós mesmos, da nossa consciência, da escuridão que recobre a nossa consciência, para pedir para esse Deus que está tão acessível para nós, porque está dentro de nós mesmos. E aí, sobre o segundo termo, né, sobre o segundo versículo, pedi-se, dar-vos-á, buscar e achareis, bati, abri-vos-á, é lógico, é claro, é evidente que Deus não está esperando que nós façamos a nossa prece para que Ele possa nos amar, porque Ele nos ama desde sempre. E a cada criatura sua Ele ama desde que a criou, desde que a tornou parte da existência. Isso está escrito no nosso lar. Lá, André Luiz ditou isso para Chico Xavier em nosso lar, quando ele diz, é indispensável que nós tenhamos que nos colocar na posição de receber. Porque só dessa forma nós conseguimos compreender a vontade divina. Posição de receber. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, acaso alguma das criaturas vivas nessa terra não está sujeita à luz do sol? Mesmo aquelas que moram em cavernas, mesmo aquelas que moram nas profundidades, o dia que ela se desvincular da sua escuridão, lembra que eu falei no item anterior da escuridão que nos recobre? A partir do momento que nós conseguimos nos livrar da nossa escuridão, o sol está acessível para nós, mais que acessível, disponível. Esse é o caractere da luz divina, da misericórdia divina, da bondade divina e da aceitabilidade divina aos nossos pedidos. Então, quando a gente pede, conforme Alexandre diz, conforme Jesus nos diz, pedisse e dar-vos-á. Né? Então, assim, nós criamos tanta dificuldade para nós mesmos, quando nós pedimos, a nossa falta de fé, a nossa fraqueza de posicionamento na crença em que aquilo é possível, e nós esquecemos que nós somos figuras divinas. E que Deus está dentro de nós, dentro do nosso próprio coração. Basta que nós nos coloquemos na condição de recebê-lo e na posição de recebê-lo. E essa posição nada mais é do que ter vontade. Porque aquele que tem vontade certamente recebe a dádiva divina, seja ela pela prece, seja ela por merecimento, por qualquer outra forma que Deus julgar que seja mais conveniente. Eu acho que é isso aí que eu tinha que contribuir hoje. Maravilha, meu querido irmão. Então, nós estamos chegando ao final do programa. Tem uma outra pergunta aqui que vem de Antônio Carlos do Jordão, mas nós vamos deixar para iniciar o nosso programa na próxima semana. Eu já vou fazer a leitura para que a gente já reflita sobre ela. Que tipo de proteção é dada pelos espíritos responsáveis pela segurança dos centros espíritas e das pessoas que os frequentam? Antônio Carlos do Jordão, em Recife. Segurança nessa total. Semana ainda, Amadeu, sexta-feira. Sexta-feira, se Deus quiser. Estava pensando que hoje já era sexta, mas hoje é segunda. Tudo bem, meu querido. Então, sexta-feira, nós iniciaremos o programa justamente com esse tópico. Mas aí, eu volto a Alexandre para suas considerações finais, em nome de Jesus. Ok, Amadeu, eu vou fazer minhas considerações finais e vou me retirar, meu amigo, porque eu estou com uma consulta médica para participar daqui a pouco, tá bom? E aí eu queria, nessas considerações finais, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa e aproveitar esse tempinho de consideração final só para fechar esse assunto da oração, das preces que a gente está falando. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que professa uma fé raciocinada. Então é bom a gente raciocinar sobre as coisas que a gente fala. Por exemplo, quando a gente diz que a prece é importante e que ela chega até os espíritos superiores, o livro, se eu não me engano, a Gênese, né? Lá, o Allan Kardec vai explicar todo esse processo para a gente, tá bom?
É importante o fluido cósmico universal, que serve como instrumento que vai, na verdade, transportar esse nosso pensamento, que é a prece, até os espíritos superiores. Então tem toda uma lógica que é realizada, e aí a gente convida os nossos ouvintes aí a fazer uma leitura aí das obras da codificação do Espiritismo. Não existe Espiritismo sem as obras de Allan Kardec, meus irmãos. Vamos estudá-las, isso é muito importante para a gente poder compreender as coisas, tá bom? Valeu, Amadeu, obrigado aí por tudo, obrigado meu amigo Fuê Quintal, obrigado Ivan Augusto e todos aqueles que fazem a Web Rádio Estação da Luz, Tavares e todos mais. Valeu, até a próxima. Obrigadão, meu querido, que Deus te abençoe e proteja. Nosso irmão Fuê Quintal com as considerações finais. Bom, como sempre, Amadeu, eu agradecer pela oportunidade de estar aqui, de participar com vocês. É importantíssimo o trabalho que o nosso irmão Elielso Tavares desenvolve aí na Web Rádio Estação da Luz, e para nós também é muito importante poder participar, é sempre uma alegria, sempre um prazer muito grande falar do Evangelho, falar sobre essas coisas para nós ainda tão misteriosas, mas também acessíveis, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Isso, obrigado, meu querido, que Deus o cubra de bênção e paz. E aí, o nosso irmão Augusto, que vai fazer a prece final depois da divulgação da programação da semana, suas considerações finais, meu irmão. Meu irmão, também me sinto aqui bastante feliz, né, ao terminar mais aqui essa nossa pequena atividade, pequena aqui, mas grande na realidade, a Web Rádio Estação da Luz, como diz, né, levando luz para o mundo. Importante faixa de luz esse. É um prazer muito grande poder participar disso, né? Saber que é uma coisa útil, que é uma coisa que engrandece as pessoas que ouvem essas nossas dissertações, né? Mas engrandece muito a nós também, até porque a gente é uma experiência que vai fixando na nossa mente, ficar repetindo esses conhecimentos da doutrina, né? Eu penso que a gente esclarece muito as outras pessoas, mas a gente, na realidade, se esclarece muito mais através dessa atividade. Portanto, meu irmão, muito obrigado a todos, né, pela paciência, muito obrigado a todos por nos permitir essa participação, essa colaboração nessa obra que, no fundo da história, no fundo de tudo mesmo, pertence a Jesus. Muitíssimo obrigado ao meu querido Alexandre, que já saiu, a Fuê Quintal, que está conosco, a Augusto e ao Tavares, que está lá atrás nos trabalhos técnicos. Mas eu gostaria que, Tavares, por gentileza, antes de eu passar a programação da semana, colocasse aí algumas pessoas que nos visitaram durante o programa de hoje, para que a gente possa nominar os nossos agradecimentos por fazerem o programa conosco. Se for possível, Tavares, nossos sinceros agradecimentos, começando lá pelo nosso irmão Wilson da Hora, lá de Recife, dona Cristina Buquerque, aqui da Casa de Caridade Chico Xavier. Tem um monte de pessoas aí que estiveram conosco no programa e desejando felicidade, agradecendo, parabenizando, e nós agradecemos essas pessoas que estiveram conosco. Parece estar com um problemazinha técnico ali, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos divulgar a programação da semana. Essa semana de 11 a 17, que nas segundas e sextas-feiras nós estamos com esse programa nos domínios da mediunidade. Eu, o Fueldo, o Renato, que está de lá vibrando conosco, Ivan, Alexandre, Delso, o Hugo, dona Melânia, dona Francisca Vicente, João Maria, são os irmãos que colaboram com esse programa para que ele venha ao ar. E nós queremos agradecer a todos pela ajuda que têm nos dado. Nas terças-feiras, nós temos a programação Construindo Pontes para a Mediunidade. Aliás, para a Eternidade. Construindo Pontes para a Eternidade. Terças e quintas-feiras. Nas terças-feiras, o nosso irmão Delso Soares e sua equipe falam sobre o Evangelho, estudam o Evangelho. Nas quintas-feiras, eles estudam o Livro dos Espíritos. E nas quartas-feiras, nosso irmão Alexandre Santos, que acabou de sair aqui do programa, ele apresenta o programa Filosofia, Ciência e Moral, e faz verdadeiras viagens
por toda a doutrina, ele, sua equipe e os convidados. Então, durante a semana, nós temos também, durante a semana, a programação da semana, que vai, todos os dias às 19 horas, nós temos programas espíritas da vários de seus convidados. Mas tem programas antes e também depois. Por exemplo, nesta segunda-feira, hoje, às 19 horas, Doutrina Explica com André Henrique, Wilson Abreu e Valéria Oliveira e Juan Carlos, do Grêmio Espírita Atauapa de Barro Limas. Eles falam sobre a Doutrina Explica, esse tema doutrinário. Às 20 horas e 30 minutos, Espiritismo e Educação, a Família na Sociedade Humana, com Marcos de Mari, do Grupo Espírita Seara de Luz, e Ronaldo Gomes, da Congregação Espírita João Evangelista, ambas do Rio de Janeiro. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Ivan Augusto, que está conosco aqui. Logo mais, às 23 horas, estaremos juntos em nome de Jesus. Às terças-feiras, ou seja, na manhã, terça-feira, às 19 horas, A Vida Após a Recuperação das Drogas, com Henrique de França. Henrique de França é de Brasília, Distrito Federal, está fazendo um trabalho excepcional. Ele tem uma ONG que cuida de pessoas ainda envolvidas com os vícios das drogas. Ele cuida de homens e de mulheres. Só o homem, ele tem mais de 100 pessoas abrigadas lá na sua ONG, libertando essas pessoas dos vícios da droga. E ele fala das suas experiências, ele fala a nível da doutrina espírita. É um trabalho simplesmente excepcional. Às 23 horas, o programa O Evangelho, aliás, às 20 horas, Herculano, o Homem do Mundo. Chico Xavier e Herculano Pires pedem licença com Heloísa Pires, Alberto Magno e Wagner Tadeu. Heloísa Pires é a filha do nosso irmão Herculano Pires. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Givanildo Costa, do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, às 18 horas, a Rádio Rio de Janeiro e a Web Rádio Estação da Luz apresentam Berenice Lima e Deusa Nogueira. Elas fazem o programa sobre o livro Os Missionários da Luz, livro ditado pelo Espírito André Luiz, discografia de Francisco Cândido Xavier. Às 19 horas, Sábios e Prudentes, Ágata Correia, da Comunhão Espírita Cristã de Maputo, Moçambique e África. Tavares vai lá para o outro lado, para o outro continente, e traz as experiências vivenciadas por aquela irmã, por Ágata Correia, sobre o Espiritismo. Às 23 horas, o programa O Evangelho por Emmanuel, com José Oliveira, aqui de Natal. Na quinta-feira, às 19 horas, Pergunta que o Espiritismo responde. José Soares, aqui da Federação, essa biblioteca ambulante, faz verdadeiras viagens nos ensinamentos da doutrina, do Evangelho de Jesus. Às 23 horas, o programa Evangelho por Emmanuel, com Cristina Buquerque, da Casa de Caridade Chico Xavier, aqui em Nova Parnamirim, Natal. Às 16 horas, Histórias do Espírito, isso é na sexta-feira. Na sexta-feira, às 16 horas, Histórias de Espíritos, com Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paulo, no Rio de Janeiro. Ainda, tem às 19 horas, tem uma programação que está sendo acertada, ainda não está disponível, mas às 23 horas nós temos o Evangelho por Emmanuel, com Alcídia Batista de Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. No sábado, às 16 horas, ou melhor, no sábado, dia 16, às 19 horas, Allan Kardec, filósofo e cientista, com Dimitrio Serbocini e Antônio Carlos Molina, da Fundação Herculano Pires, de São Paulo. Às 23 horas, o Evangelho por Emmanuel, com Delcio Soares, de São Paulo. No domingo, a Atualidade do Pensamento Espírita, Acreditam em Céu e Inferno, com Cosme de Olino e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paulo, no bairro da Tijuca. E, finalmente, às 21 horas, o culto do Evangelho com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. É o Evangelho chegando até seu lar. Como Renato nos disse ontem, é de uma importância extraordinária, porque você chama Jesus para dentro do seu lar. Você chama os espíritos amigos para dentro do seu lar. E gera aí, naturalmente, um ambiente de harmonia, de paz e de concórdia. E, finalmente, às 23 horas, o programa Evangelho por Emmanuel, com Amadeu Ferreira. Estaremos fazendo no domingo, às 23 horas, o programa O Culto do Evangelho por Emmanuel.
Essa é a programação da semana de 11 a 17 deste mês, esta semana em curso. E aí nós vamos agora para o nosso querido irmão Augusto, agradecendo a todos que estiveram conosco neste programa, muitíssimo obrigado de coração, e vamos ao nosso irmão Ivan Augusto, que vai fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Muitíssimo obrigado, meus queridos irmãos, e que Deus os abençoe e proteja sempre. Meus irmãos, se me permite só um instante aqui, eu dizer que eu estou também muito feliz que quando começou a pandemia, o grupo de estudos lá do Bezerra de Menezes se manteve numa sintonia através do Evangelho do Lar. Criamos um livro de estudo das obras de André Luiz com o nosso lar. Esse ano damos continuidade ao segundo livro agora, acho que os Mensageiros, né? E foi criado mais um dia de Evangelho no Lar e mais um dia para estudo do Livro dos Espíritos. Estamos progredindo aí na divulgação da doutrina espírita. E vamos passar agora, então, a nossa prece final. Hoje vamos fazer aqui, então, falamos de prece, da prece do irmão Bezerra de Menezes, para que ele, como responsável pela saúde no nosso planeta, ele possa interceder, então, a nosso favor, através dessa prece, nos trazendo o conforto e a sintonia com a espiritualidade maior. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo que os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que o Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Muita paz e luz a todos, meus irmãos. E uma excelente semana. Bom dia, Brasil! Bom dia, meus irmãos.